Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal Resistência à Desordem. Brasília vive a todo dia uma crise, a todo momento tem uma crise, e são crises uma atrás da outra e uma maior ou pior do que a outra, né? E na mais recente crise, o, o general Heleno, né? Mandou o Congresso se lascar, né? Para não dizer aquela outra palavra começada com F, né? Ah, e aí gerou uma crise, né? Gerou uma crise e, e foi logo puxada também. Isso incentivou ainda mais aquela manifestação para o dia 15, que é para o fechamento do Congresso, STF, para que Bolsonaro ah, use de mão forte contra o Congresso, né? Na verdade, o general Heleno, indicou para que Bolsonaro usasse de toda a sua força, que não baixasse a guarda para o Congresso. Mas bem, mas tudo isso, toda essa confusão também, ela tem, ela é por dois motivos. Uma, que é o orçamento que o Congresso tem que votar, que é o limite de gastos que o governo ah, o limite de gastos que o governo pode gastar esse ano de 2020, e segundo, que é os orçamentos que cada deputado, cada senador tem, vamos dizer assim, direito ou usar esse dinheiro, né? Que vão para lá de 30 milhões. Ou seja, esse dinheiro ele parte do executivo ou parte mesmo do próprio do Congresso, né? Então existe essa confusão, essa discussão que ela tá ganhando força nesse pós-carnaval e está sendo altamente fortalecida por essa frase, por essa fala do Heleno, dizendo que Bolsonaro tem que usar de força contra o Congresso e tem que mandar o Congresso se full, né? Literalmente, né? O mais grave disso é que nós nunca ouvimos isso tão abertamente, um ministro de qualquer governo mandando o Congresso se lascar. A gente nunca viu esse termo. Esses termos chulos e baixos, essa falta de decoro, a gente está vendo agora com o Bolsonaro no governo, né? Estamos vendo essas atrocidades. Governo esse que não respeita ninguém, isso a gente já está careca de saber que ele não respeita ninguém, ele não respeita mulheres, trabalhadores, indígenas e principalmente as instituições que garantem, infelizmente, ele no governo, né? E aí é onde eu quero entrar, principalmente nessa gravação. Até onde o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre, o Dias Toffoli vão permitir e as instituições vão permitir que Bolsonaro ainda continue nesse governo, continue nesse desgoverno, levando ao Brasil ao buraco, ao total descaso. Então, a gente não sabe se eles estão acovardados, a gente não sabe se eles fazem parte desse sistema bolsonarista, a gente fica completamente a ver navios. Ou a gente pode até achar que eles estão no mesmo barco, porque não me venha com essa dizer que Rodrigo Maia, o Alcolumbre, STF estão fazendo algum tipo de oposição. Houve alguma certa oposição no que se refere ao Flávio Bolsonaro, aquela questão do Alvin, né, o ex-secretário de Cultura, que usou um texto do Goebbels, né, de um ministro nazista. Mas enfim, mas são pontos ali que dá para você controlar. Dá para você controlar sim. Mas e nesses outros pontos? Nos demais pontos? Porque é uma crise
pior do que a outra, uma crise maior do que a outra, e até onde vai Alcolumbre, até onde vai o Rodrigo Maia. Nessa semana o Rodrigo Maia disse que tem que se fazer as pazes, tem que amenizar um pouco o tom. O Alcolumbre sequer se manifestou. Aí também nós temos notícias de que essa grana destinada ao Congresso, né, vai ser compartilhada e que o governo vai fazer parte, porque essa era a dúvida, se essa grana para 2020 era dos deputados ou era do governo. São o que todos os deputados, congressistas têm direito, né? Que é sua parte, né? De dinheiro. Mas enfim, que é legal, é legítimo. Mas sabemos lá que ela pode ser usada, como foi usada lá por Michel Temer, para assegurar a presidência dele, né? Porque ele foi indiciado 2 vezes para o impeachment e foi livre. Ele foi absolvido porque comprou o Congresso, né? Mas bem, até quando e até onde vamos permitir essa ameaça à democracia? Será mesmo que Rodrigo Maia, o Alcolumbre, o STF eles veem essa ameaça eles veem essa ameaça da democracia de uma forma tão nula, tão baixa? Será que ao menos eles não podem fazer alguma pressão, algum tipo de ação contra esse tipo de movimento? Porque nós já tivemos manifestações pedindo isso. Ano passado teve inúmeras manifestações, uma atrás da outra, pedindo o fechamento do Congresso, pedindo o fechamento do STF, com apoio de Bolsonaro, com apoio desse governo. E o Congresso não faz nada, o STF não faz nada. Ou estão acovardados, ou estão com medo, ou fazem parte do sistema, fazem parte do plano de Bolsonaro. A gente também tem que relevar, e a gente também precisa falar aqui a verdade, a gente precisa relevar o seguinte, que o Brasil viveu um processo traumático que foi o impeachment de Dilma, que foi muito traumático. Já tivemos o processo de Collor, que foi um outro processo traumático em menos de 30 anos. Foram lá 20 e poucos anos, em menos de 20 anos por aí. E mais um processo de... Talvez eles pensam isso, talvez eles queiram ainda manter um pouco de estabilidade constitucional, mas assim, não está sendo possível. A toda hora o Bolsonaro ameaça as instituições e inflama os seus passas a confrontarem o STF, a confrontarem o Congresso. Tá um nível o nível de sandice chegou a um nível que não tem como mais remediar, a não ser que retire esse homem do governo. É isso. Então, o que Rodrigo Maia, o que o Alcolumbre podem fazer, o que o STF podem fazer? Realmente não sabemos, mas só sabemos uma coisa: para tirar Bolsonaro do governo, povo nas ruas. O povo tem que ir às ruas. A oposição tem que chamar o povo às ruas. O povo tem que estar nas ruas para combater esse tipo de desgoverno. Nós não podemos aceitar esse tipo de desgoverno até 2022, porque 2022 não pode existir. Existe sim uma alta declaração de golpe, de fechamento do Congresso. Se deixar a porta aberta, vai acontecer. E não pense você,
que os militares estão divididos. Não estão divididos. Os militares, as Forças Armadas estão com Bolsonaro. Então, não se iludam nessa conversa de dizer que as Forças Armadas estão divididas, porque não estão. Elas estão com Bolsonaro. E vão até o fim com Bolsonaro. Bom, eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês curtam, compartilhem, ativem o sininho, isso é muito importante. Fiquem todos na paz, então até a próxima.